As cartas óptico-magnéticas é um conjunto de cartas, como diz o título, pioneira no estudo do fenômeno psíquico ou anímico. A obra foi escrita em 1852, na Alemanha, e recebeu na França a primeira tradução em 1853. Portanto, 4 anos antes da doutrina espírita. Não é uma obra espírita, não é. É uma obra espiritualista, mas que Allan Kardec reconhece que é sumamente importante para embasar factualmente a doutrina. Barão de Reichenbach era um químico famoso, reconhecido pela história. Nasceu em 1788 e morreu em 1869, mesmo ano do desencarne do Kardec. Naturalista industrial, ele foi o que descobriu o querosene, a parafina, o fenol antisséptico usado em sprays modernos, e no final da vida se dedicou a esses estudos espiritualistas, principalmente as radiações emitidas por animais, vegetais, ímãs, cristais, etc. Depois, uma série de outras obras esse barão produziu, mas esta é a primeira. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque a leitura da obra, ela traz um prazer da descoberta. A leitura é fundamental para nós acompanharmos passo a passo o que estava motivando e o que conduzia as pesquisas desse autor. Ele escreve de uma maneira a incentivar a curiosidade. É uma obra muito interessante. Primeiramente, ele fala dos sensitivos. No começo das suas pesquisas, ele percebeu que algumas pessoas têm faculdades que fogem do comum. Por exemplo, algumas pessoas têm a repulsão à cor amarela. Não gostam, se sentem bem diante do amarelo. Mas têm um prazer imenso em face da cor azul. Algumas não têm condições de se ver no espelho, que sentem mal. Outras em veículos públicos, ônibus ou trens, têm que abrir as janelas para não se sentir mal. Não conseguem ficar com o vidro fechado e, se forçarem, vem um mal-estar forte. Mesmo que esteja frio, pedem para abrir a vidraça. Em espaços públicos, algumas pessoas não conseguem ficar sentadas lado a lado umas com as outras, precisam ir para o fundo, no canto, porque gera uma repulsão ficar lado a lado com os outros. São conjuntos de fatos estranhos que motivaram a curiosidade desse pesquisador. Outras não conseguem dormir do lado esquerdo, mas se deitam do lado direito, dormem na hora. Como explicar esses fenômenos? Tem pessoas que, ao cumprimentarem as outras, imediatamente sentem a vontade de tirar a mão, porque começa a formigar, dá uma sensação estranha e desagradável na mão. Assim também, comer com certos metais, talheres de certos metais, como o Pactong ou a alpaca da China, davam mal-estar. Também não poderiam suportar a gordura ou o doce e preferiam sempre as saladas. São vários fenômenos que ele começou a identificar nas pessoas. E foi querendo a razão disso que ele começou a pesquisar. O curioso é que nenhuma destas sensações vinha isolada. Todas as sensações geralmente estavam reunidas na mesma pessoa. Aquele que não consegue dormir do lado esquerdo também não gosta do amarelo, também não consegue comer com certos metais, também não fica nos veículos de vidro fechado. Parece que o conjunto acompanha as pessoas. Dado que existem as pessoas comuns que não sentem nada disso, e existe o outro grupo dos que sentem isso tudo, ele criou uma nomenclatura. Esses que são mais irritáveis, percepções mais vivas, mais fortes, chamou de sensitivos.
Ele foi o que iniciou a nomenclatura de sensitivos, que depois perpetuou-se na doutrina espírita, até hoje. Fala-se em sensitivos, foi ele que começou. E ele deu esse nome a partir de uma planta chamada Mimosa pudica, que é uma plantinha, não sei se vocês já viram, que você encosta na folha e ela se fecha na hora. Ou seja, ela é extremamente irritável, sensível, diferente das plantas comuns, que você toca e não acontece nada. Então ele deu esse nome porque a planta Mimosa pudica, vulgarmente, é chamada sensitiva. Então também as pessoas que sentem isso são sensitivos. E ele então empreendeu descobrir a raiz dos fenômenos. Chamou uma dessas pessoas, uma sensitiva, muito forte, que sentia muito mal-estar em certas condições e muito bem-estar em outras, e convidou para onde ele criou um laboratório. E lá criou a câmara escura. A câmara escura era um quarto completamente isolado de iluminação externa. O objetivo era saber se as pessoas ali colocadas, sensitivas, poderiam perceber alguma coisa que os comuns não viam. Ou seja, um teste de visão. Colocou então a sensitiva lá dentro e depois de muito tempo ela começou a perceber algumas coisas no escuro total. Ele havia colocado, por exemplo, um cristal. Ele cita aqui, porque ele é químico, ele vai citando as substâncias dos cristais, das pedras que ele usava. Então ele colocou um espato egípcio, um cristal, no canto de uma sala. A moça entrou, não sabia onde estava o cristal. Depois de algum tempo, ela começou a identificar: o cristal está em tal lugar. E ela via uma luminescência saindo do cristal. Uma luz que saía com uma cor de um lado e com outra cor do outro lado. E que de fora a fora do cristal o iluminava. Mas o próprio barão não via nada. A sensitiva via. Havia então uma emanação desse cristal diferente do comum e que só os sensitivos captavam. Aqui nós vamos tendo já substâncias ou matérias fluídicas muito sutis e que não são captáveis por qualquer pessoa. Depois ela colocou a mão perto do cristal, em várias posições, com a mão direita num lado, com a mão esquerda do outro lado do cristal, e ela sentia, de um lado do cristal, onde emanava uma cor de luz, um calor na mão. Do outro lado, um frescor na mão. Se ele colocava um copo de água num polo do cristal ou no outro, depois que ela tomava, sentia gosto. Então ele foi descobrindo que não era só pela visão, mas por todos os sentidos, os sensitivos percebiam algo diferente. Pelo tato, pelo paladar. Ele fez pesquisas também com o olfato, certo? E até com a audição. A essa coisa que emanava, a luminescência, ele teve que dar um nome. E ele deu o nome de Od. Od. Basicamente, eu resumi aqui essa primeira experiência. Para que a gente perceba, então, que esse Od vai depois ser o objeto de estudo e de método para o barão. E ele quer demonstrar tudo o que puder sobre esse Od. Na câmara escura, coloca lá dentro ímãs, coloca lá dentro animais, vegetais, e vai vendo o que é que esses sensitivos percebem. E é uma maravilha o que eles percebem. É um mundo novo. É outra realidade paralela, podemos dizer, que ele está descobrindo aqui, em 1852. Ele linka com o magnetismo animal e com o mesmerismo. Mesmer, Franz Anton Mesmer, foi o primeiro pesquisador do magnetismo e dos passes que já existiam, né, sob forma primitiva, nas imposições das mãos, desde a antiguidade. Mesmer mostra a ciência por trás disso. E o Espiritismo recolhe muitas conclusões de Mesmer. E ele mostra como é que o passe pode ser utilizado não só com o magnetismo, mas com essa força ódica nova descoberta.
Se o sensitivo olhava para o cristal, brilhava. Se olhava para o ímã, também soltava a luz. Então ele olhou para si mesmo. O sensitivo viu ele mesmo iluminado, no escuro total. De onde vem essa luz? Todos os corpos emanam essa luz. E cada um numa intensidade, numa qualidade diferente. Também a química, o som, a fricção. Então, cada experiência dessa, ele praticamente diz como fazer. Para quem quiser, pode repetir isso, né? Coloque assim o sino dentro da câmara escura, coloque a mão dentro, bata no sino, e o sensitivo vai começar a captar essas emanações. E ele diz que eram emanações muito longas, às vezes as pessoas pareciam gigantes luminosos dentro do quarto escuro. A eletricidade, a condução e a própria Terra, que tem um polo magnético, também emanava o ódio. Algumas pessoas tentaram representar mais ou menos o que se via. Do cristal, esse aqui é dos ímãs, cada polo soltava um ódio diferente. E o ódio não era o mesmo que o magnetismo, embora pudesse acompanhar o magnetismo. Essa palavra ódio, ele diz que ele mesmo deu para essa substância esse nome, porque ele estava descobrindo naquela hora e ele deveria aplicar o nome. Na língua nórdica, vada, que quer dizer andar depressa, correr ou escoar. Daí, na língua germânica, aquele alemão, vodan, que é a ideia de uma coisa que penetra tudo. E a palavra se transforma nos idiomas em Wodan, Odan e Odin. Odin, o deus nórdico, que era a personificação da força que tudo penetra. E desse Odin ele tirou Od. A bússola emanava também algumas cores, trazia sensações, substâncias químicas. O próprio Barão, visto no escuro, tinha essa aura. Uma flor. Ele colocou um professor de biologia dentro da câmara escura, para ver o que ele percebia lá. Curiosamente, o professor era sensitivo. O professor começou a ver a flor, e como ele conhecia qual era a flor, ele deu o gênero, a espécie e a variação da flor. E ele acendeu a luz na hora, e aí eles perceberam que era exatamente aquilo que o barão tinha colocado lá dentro. Só que o cara viu isso no escuro total, quer dizer, uma percepção extrasensorial. O próprio corpo humano também tem as suas polaridades ódicas. E é por isso que, às vezes, dar a mão de uma polaridade com outra polaridade, gera uma relação heterônomo-ódica, que na linguagem dele significa polos opostos que se atraem, dá bem-estar. Mas mãos de lados iguais, direita com direita, gera uma relação isônomo-ódica. Como no magnetismo, mesmo os polos juntos, gera repulsão. Então, odicamente, gerava um mal-estar. E ele começou a explicar as sensações dos sensitivos a partir das experiências. Em determinado momento, só para mencionar, ele foi num cemitério, está relatado aqui, e levou o sensitivo para lá. Aliás, um grupo de sensitivos. E esses sensitivos começaram a ver coisas maravilhosas e estranhas nesse cemitério. E não só em vários cemitérios. Pegando as noites mais escuras, que pudesse simular o mais perfeitamente possível a câmara escura, esses sensitivos iam, tropeçando, mas iam. E perto das tumbas, quando a vista se desacostumava da luz comum, viam como formas vaporosas, brilhantes, que dançavam e rodopiavam em fileiras, como dançarinos ou exércitos em fila. Ele não via nada, porque ele não é sensitivo. Os sensitivos diziam. E aqui a Terra com os polos magnéticos. Esse é um desenho de um sensitivo, Sr. Anschutz, que era artista e que reproduziu o que ele via no escuro. Aqui no canto você tem um ímã, a mão humana, onde tem nas
raízes das unhas mais luminosidade do que no resto, uma cabeça humana, lá em cima outro ímã, e ali plantas. Tem uma reprodução da imagem no livro. Algumas frases dele. A magnificência do arco-íris que se mostra no esplendor do dia, frequentemente já aqueceu teu coração. Quero empreender-te conduzir para perto de um arco-íris na obscuridade da noite. Mas não se vê arco-íris à noite, quer dizer que era um arco-íris de outra natureza que ele estava empreendendo mostrar. Ode significa o dinâmide, ou seja, o elemento motor universal que penetra e jorra rapidamente em tudo, em toda a natureza, com uma força incessante. O ode é um dom geral da natureza, difundido por toda a parte, e ele penetra e preenche o universo do menor ao maior. E depois uma conclusão muito cara à ciência moderna. Tudo é luz. Tudo, tudo. Nós estamos em um mundo pleno de matéria luminosa. Curioso que estas conclusões são muito comuns na ciência contemporânea. Tudo é energia, a luz é a manifestação mais sutil dessa energia. Pois ele, em 1850, já antecipava essas conclusões a partir de deduções, não só científicas, como filosóficas. Alphonse Carranet, químico e espiritualista da época de Allan Kardec, na França, escreveu na Enciclopédia Magnético-Espiritualista sobre esta obra o seguinte: as cartas do Sr. Reichenbach ultrapassam em demonstrações todos os tratados de magnetismo surgidos até nossos dias, porque as proposições desse autor são estendidas até fazer ver o fluido magnético por seres que não estão absolutamente magnetizados, e ensinam as orientações convenientes à emissão do que denomina ode. O Sr. Reichenbach fala e age como químico. Suas demonstrações repousam sobre fatos físicos que lhe custaram 10 anos de estudos e que foram controladas por milhares de experiências idênticas, assegura ele. Aqui nós temos um método, o método experimental para pesquisas psíquicas surgindo, que é a concordância. A concordância. Porque ele não via, então ele tinha que submeter vários sensitivos às mesmas experiências e só valeria se eles concordassem. E, curiosamente, todos concordavam com os relatos do que viam. Por isso se tornou uma ciência. A cada objeto de ciência novo deve ter um método científico novo. Por isso, a ciência espírita tem o seu método para pesquisar os espíritos, que não é o método das ciências físicas. Tudo estava aqui começando. Essa é uma ciência incipiente. Também Alphonse Carranet faz os seus comentários. A edição alemã não tem, mas na francesa tem uma parte final com todos os comentários de Alphonse Carranet que eu incluí nesta edição. A parte metafísica, que tenta mostrar o que é, afinal, o ode, e ele diz que é um fluido. Talvez aqui esteja o fluido universal sendo descoberto em suas manifestações primárias. A parte médica, porque ele, Carranet, lendo a obra do Reichenbach, se identificou, falou: eu sinto essas coisas estranhas. E eu fui nos médicos, e os médicos só falavam o seguinte: você é hipocondríaco. Que não explicava nada. Aí ele perguntava: o que é hipocondríaco? Os médicos diziam: é quem tem hipocôndrio inflamado. E ele: o que é hipocôndrio? Aí ele cita aqui um autor que diz que o hipocôndrio é um nome que se dá para o que não se conhece. Aí no final ele falou: então eu sou para a ciência o que eu não sou, porque não tem explicação. Viu que ele tinha rezado a todos os santos do calendário para tirar essa sensitividade dele, porque ele percebia nele tudo que os outros à sua volta também sentiam, dadas as relações heteronomoódicas ou isonomoódicas que vocês vão compreender aqui no livro. E no fim a parte espiritualista, em que ele mostra como é que isto daria base para futuros estudos importantíssimos para a confirmação da realidade dos espíritos. Bom, é hora de ver o que Allan Kardec fala dessa obra.
No catálogo racional, ele costuma só citar o nome e a edição das obras. Esta, ele acrescentou um pequeno comentário, dada a sua importância. Ele diz que esse livro traz curiosas experiências sobre o fluido ódico, descoberto pelo autor, e que parecem dever lançar uma nova luz sobre a questão dos fluidos, se elas se confirmam. Porque Kardec era assim, tudo era importante que fosse confirmado, né? Nada pela fé cega. Pelos conhecimentos que possuem, os espíritas estão particularmente em posição de controlar essa teoria. Ou seja, os espíritas teriam, já com o espiritismo lançado, divulgado, condições de ver se o que o Reichenbach explicava era ou não era doutrina espírita. Alguns pesquisadores fizeram isso. Então, eu vou mostrar algumas relações com o espiritismo. Gabriel Delany, na Evolução Anímica, diz isto: o indubitável já agora é que a chamada luz ódica de Reichenbach, o duplo fluídico da vidente de Prevorst, o fantasma póstumo do Sr. Dacier, outra coisa não é que o perispírito, ou seja, o invólucro da alma. E que tanto nos animais como no homem, o princípio pensante é sempre individualizado no fluido universal. Para quem, então, pretende conhecer melhor as aplicações e as funções do perispírito, esta obra tem uma importância capital. Não é à toa Kardec a recomenda. E o próprio Leon Denis diz em Cristianismo e Espiritismo, a luz ódica de Reichenbach e a matéria radiante explicam a auréola dos santos. Porque quanto mais o espírito é elevado, mais luminoso é o seu perispírito. Portanto, mais emanação ódica permite os sensitivos verem. Quando o espírito, diz ele no Invisível, em 1903, quando o espírito se manifesta no meio humano, só o pode fazer com o auxílio de uma força aurida dos médiuns e nos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro, diz Leon Denis. Reichenbach a estudou em sua natureza e deu-lhe o nome de Od. William Crookes, aquele pesquisador que estudou o espírito Kate King e a médium Florence Cook e até conseguiu fotos da materialização desse espírito, foi, segundo Denis, o primeiro a medir-lhe a intensidade. Ele mediu a intensidade da força ódica. Os médiuns de efeitos físicos exteriorizam essa força em grande abundância. Todos nós, porém, a possuímos em diversos graus. Os eflúvios do corpo humano são luminosos, coloridos, de tonalidades diferentes. Dizem os sensitivos que os distinguem na obscuridade. Então veja que aqui você tem uma relação com a mediunidade. Reichenbach fala pouco sobre isso, mas esses autores espíritas posteriores mostram a relação que há, até com a mediunidade. Então é uma obra sumamente importante para o conhecimento das propriedades do perispírito. Então eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite.